parte, né, que o vídeo teve que ter parte 1 e parte 2, e aí vamos dar continuidade, nós vamos observar alguns pontos, que só pelas perguntas a gente já sabe que tem dois personagens no texto, que se chama Cristina e Eduardo. Nós observamos que essa empresa, que eles, em uma das perguntas que tem, na verdade, eles estão com um projeto, né? A gente percebe que existe algum projeto, não sabemos qual é o projeto em si, mas já sabemos que pelas perguntas existe um projeto e uma metodologia para que se conquiste esse projeto. Observamos que Cristina falou de dois pontos essenciais, né, para que ele se concretize, e que Eduardo se prontificou no final, né, acho que foi a última pergunta, a fazer, a seguir. Então, vamos lá agora. Há que esforçar-se. Então, que focou. Eduardo diz, né? Qual é a melhor maneira de aprender um idioma estrangeiro? Então, Cristina responde, em primeiro lugar, há que estar disposto a aprender, depois, há que dedicar-se com afinco à tarefa. Já hei tentado estudar inglês algumas vezes, porém, todavia, não hei conseguido passar das coisas mais elementares. Cristina, há que exercitar muito, tudo que um vai aprendendo, este é o único segredo. Aí Eduardo também argumenta, né? É dizer que o método que se usa não é importante, e Cristina rebate, né? Não é isso o que quero dizer. O método, sim, tem grande importância. Ele pode fazer mais fácil ou mais difícil a aprendizagem. Porém, quando um está realmente decidido a aprender, conseguirá fazer qualquer que seja a metodologia utilizada. O mesmo vale ao invés, né? Ao contrário, se um não está de veras, né, de verdade disposto a dedicar, o estudo da língua não haverá método que sirva. E depois Eduardo diz, tomara que tenha razão, vou tentar novamente. E Cristina finaliza, né? Assim eu gosto. Há que ser confiante. Então, nós já observamos aqui no texto que o objetivo, né? O projeto que é exposto aqui no texto é como se fazer uma aprendizagem eficiente. No caso aqui do texto, é a aprendizagem de quê? Da língua inglesa, né? Que ele já tentou fazer algumas vezes, mas não conseguiu. Mas aí, Cristina coloca, se uma pessoa quer aprender algo, ela tem que se dedicar a ela tem que exercitar, né? Não é só você dizer, eu quero aprender e pronto. Não, ela diz que tem que exercitar e esforçar. É o que eu sempre digo nas aulas, quando alguém diz, como aprender espanhol? Você precisa realmente escutar músicas em espanhol, tentar buscar material para leitura em espanhol e, se você for assistir um filme, uma série, é importante que o áudio você coloque em espanhol, mesmo que no início você coloque a legenda em português, porque só você fazendo esse exercício mesmo de memorização é que a aprendizagem vai ser eficiente. E Cristina, ela coloca esse mesmo posicionamento, quando ela diz que não existe um método que seja eficaz quando a pessoa não quer aprender. Então, você poderá aprender, tem várias metodologias de aprendizagem de um idioma. Então, se você estiver realmente querendo aprender, então você vai encontrar alguma que vai realmente lhe fazer aprender. Então, vamos aqui para as questões, né? Já lemos o texto agora, já sabíamos antes de ler o texto sobre o que se tratava, porque a gente já tinha passado aqui por essas perguntas e já sabíamos. E aí a gente tem, deixa eu segurar aqui o livro para ajudar um pouco, tá bom? Responda as seguintes perguntas, baseando no texto, há que esforçar-se, né? Que quer saber Eduardo? Então, a resposta, esse meu livro aqui é o do professor, então aqui diz, ele quer saber qual é a melhor maneira de aprender um idioma estrangeiro. No caso do texto, ele fala do inglês. Segunda,
Quais são os 2 pontos essenciais, segundo Cristina, para que um tenha êxito nessa empresa, né? Nesse projeto, né? Que eles estão colocando aqui no texto, né? A empresa seria o projeto. Então, está disposto, deixa eu tentar focar, a aprender e dedicar com afinco a tarefa, né? Tem que ter perseverança, tem que ter força de vontade para poder realmente aprender. 3. Que conhecimento de inglês tem Eduardo? Então, no texto ele diz que sabe apenas o quê? O elementar, né? O básico. 4. Segundo Cristina, que importância tem o método no processo de aprendizagem? Então, essa parte é muito importante. O método tem a importância de fazer a aprendizagem mais fácil ou mais difícil. E aí é onde eu mencionei para vocês, né? Se você quer realmente aprender o idioma, você tem que o quê? Escutar músicas naquele idioma, o seu ouvido a se acostumar com aquela pronúncia. Você precisa também ter muita percepção, né? Muitas vezes você pegar letras de música e traduzindo, sua memória vai lhe ajudando a estar relembrando sobre aquelas traduções. Então, são metodologias que as pessoas usam. Eu, pessoalmente, para aprender espanhol, já contei muito isso a vocês, eu escutava muita música em espanhol e também noticiários, eu escutava em espanhol, filmes, séries, enfim, eu escutava em espanhol, colocava a legenda em português no início. E aí, quando meu ouvido começou a ficar mais habituado com a pronúncia, e aí eu comecei a perceber mais, aí eu tirei a legenda do português, colocava em espanhol, porque alguma música que a pronúncia, ou algum filme que a pronúncia fosse diferente na oralidade, né, na pronúncia, mas a escrita seria mais parecida para que eu entendesse sobre o que era que estava acontecendo, né? Isso foi um caso particular. E ela também expõe sobre as várias metodologias que podem ser usadas. E aí depois, a quinta finaliza dizendo, depois de escutar a Cristina, que se dispõe a fazer Eduardo, né? E aqui diz o seguinte, ele se dispõe a tentar estudar inglês novamente. Como? Com as dicas que Cristina passou, porque ele observou que a forma que ele estava estudando antes não era adequada. Talvez ele estudasse como? Pegava uma vez por semana aquela atividade, tentava resolver e só ia de novo na aula da semana seguinte. Então, assim, o cérebro dele não memorizava e ele não conseguia aprender. Mas, como Cristina falou, que é algo que tem que estar exercitando-se o tempo todo, então, de vez em quando você ter contato, então ele acredita que agora o projeto de aprender a língua estrangeira vai dar certo. Bom, pessoal, eu espero que essas dicas tenham sido importantes para vocês na interpretação de texto. Para mim, me ajudou muito quando eu quero fazer interpretação textual. Realmente, eu olho o título do texto